Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia, que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em cada coração, amém? O nosso devocional de hoje nós vamos começar pela oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Que nós possamos fazer essa oração prestando bastante atenção em cada palavra dita por nós nesta oração. E o nosso devocional de hoje se encontra em 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Tentarei ser mais breve possível hoje, mas bem enfático e o mais claro possível e objetivo. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva, é o título da mensagem. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o teu azeite em todas, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Que essa palavra ela venha ficar impregnada em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer convencimento dessa palavra, venha abrir o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, a nossa audição espiritual. Nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus para ouvir Ele falar conosco nesta manhã de segunda-feira. Amém? Aqui, como diz o título, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aqui, irmãos, fala de uma mulher que, na época, era esposa de um dos discípulos dos profetas, de Eliseu, de Elias. Então era esposa de um homem temente a Deus. Por que ela não fala de si própria, que ela era temente, que ela servia? Porque nessa época em que a Bíblia nos relata, a mulher ela não tinha muito trabalho na obra, A mulher apenas ajudava o marido nos trabalhos com a obra de Deus. As esposas geralmente elas faziam mais trabalho de esposa
né, verdadeiramente, servia aqueles que chegassem, ajudava ali no que o marido precisasse. Então, assim, ela não fala de si, que ela era temente a Deus, ela fala do marido. Só que o marido dela veio a falecer e ficou ela e os seus filhos pequenos. Os seus filhos, eles ainda não tinham como trabalhar sozinhos para sustentar a sua mãe. Então, os credores, as pessoas nas quais o marido dela devia, começaram a bater na sua porta. E como ela não tinha como pagar, ela praticamente já não tinha mais nem o que comer. Eles queriam levar os filhos dela como escravos, para trabalhar para eles de graça, como escravos, para pagar as dívidas, né? Porque antigamente, irmãos, não era qualquer pessoa que tinha assim condições para ter mantimentos de sobra, dinheiro guardado, né? Então, assim, pelo que fala aqui, era um homem humilde, era uma família humilde, não tinha condições de manter, né, a despensa cheia por muito tempo, não tinha dinheiro sobrando para pagar as dívidas. Então, assim, comprava-se, trabalhava e pagava, comprava, trabalhava e pagava, né? Assim, hoje também não é muito diferente, né? Infelizmente, a maioria de nós vivemos dessa maneira. Então, assim, e ela ficou preocupada, porque como qualquer mãe não quer perder os seus filhos, muito menos para serem escravos, muito menos para serem escravos. Então ela pensou, bom, o meu marido era temente a Deus, ele servia aos profetas, então eu vou procurar os profetas, ver se eles podem me ajudar de alguma maneira. E aí Eliseu, movido por Deus, né? Porque a Bíblia fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Então Eliseu, usado por Deus, teve esse pensamento. Perguntou o que ela tinha em casa e ela disse que não tinha nada senão uma botija de azeite, né? Então ele disse, então vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Tipo assim, a quantidade de azeite que iria render ali ia depender da fé e da obediência daquela mulher. Inclusive, irmãos, um parênteses aqui, como vocês podem ver, como Deus ele é maravilhoso. Ele fez esse milagre, abençoou essa mulher, essa família, e ao mesmo tempo ele nos ensina duas grandes lições. Primeiro, a fé, a obediência, e segundo, como nós podemos ser como essa botija de azeite. Nós vamos falar sobre isso já já. Então, assim, ia depender da fé, da obediência daquela mulher, ia depender da amizade dela com os vizinhos. Imagina se ela fosse daquelas pessoas rixosas que não tem vizinho, que os vizinhos não suportam. Como iria ela pedir vasilhas aos seus vizinhos se ela fosse uma pessoa insuportável? Isso também nos dá um alerta, né? Nós devemos manter uma boa comunicação, uma boa amizade com todos os nossos vizinhos. Na verdade, a Bíblia nos manda ter paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas trazendo aqui para essa palavra, se nós não tivermos, assim como aquela mulher tinha,
uma boa convivência com os vizinhos, como poderia ela adquirir tantas vasilhas que fosse bastante para ela encher, pagar as suas dívidas, vender, pagar as suas dívidas e viver ainda ela e os filhos do resto? Seria impossível. Seria impossível. Então pense muito, irmãos, antes de ter problemas com seus vizinhos. Eu sei que muitas das vezes não depende só de nós, mas o que depender de você, seja uma boa pessoa para com todos, principalmente com seus vizinhos. Na hora do aperto é com eles que nós contamos. Mas aí vamos lá. Outra coisa aqui que eu vejo, se aquela mulher tivesse uma fé tão pequena que pedisse ali 2, 3 vasilhas, se ela não fosse obediente, né, e simplesmente virasse as costas para o profeta, indignada, porque talvez queria que ele desse uma solução imediata, que ele desse a ela dinheiro, ou que desse a ela bens que ela pudesse pagar aquelas dívidas, né, ou vender e pagar as dívidas. Mas não, irmãos, eu vejo aqui uma mulher sábia, de fé e obediente. Ela foi sábia porque procurou a pessoa certa, um homem de Deus. Porque naquela época, irmãos, geralmente eram os profetas que falavam diretamente com Deus para a população. Então a população não tinha acesso direto a Deus. Eram os profetas. Então ela procurou quem? O profeta, que ia intermediar a necessidade dela com Deus. E ao procurar o profeta, ela foi sábia também em obedecer ao que o profeta falou. E ela usou a fé pela quantidade que nós podemos imaginar aqui, que provavelmente não eram pouca quantidade, porque daria para ela pagar as dívidas e viver do resto. Então era muito azeite, muito azeite. Então assim ela usou a fé e pegou o máximo de vasilhas que ela podia. Ela fez tudo conforme o profeta mandou. Ela fez tudo o que era para ser feito. Ela usou a fé, ela usou a sabedoria, ela usou a obediência e ela foi tremendamente abençoada. Aqui, como eu falei dos 2 pontos, primeiro, a fé e a obediência. Sabedoria, fé e obediência é o segredo do meu e do seu milagre. Sabedoria, fé, obediência. Ou sabedoria, obediência e fé. É a chave, é o segredo do meu e do seu milagre. Às vezes ainda não chegou porque falta alguma dessas chaves. Então assim, essa mulher, irmãos, ela foi ricamente abençoada através do profeta Eliseu, abençoada por Deus. Outra coisa, irmãos, e para finalizar, como eu disse, hoje eu vou ser bem breve, mas objetivo. Aqui fala de uma botija de azeite que se multiplicou. Veio ao meu coração, além de tudo isso que eu já falei para os irmãos aqui nesta manhã, que nós podemos e devemos ser assim como essa botija de azeite. Para muitos é pouco. Às vezes, para mim, ser uma botija de azeite é pouco. Mas Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Deus não precisa de muito para fazer com que pessoas sejam abençoadas. Ele precisa que uma botija de azeite esteja disponível. É o suficiente. O que veio ao meu coração? Nós somos como essa botija de azeite, irmãos.
Ou a gente pode nos colocar na brecha e deixar com que Deus faça que nós venhamos transbordar na vida das pessoas, fazendo assim com que pessoas sejam abençoadas através de nós, como botijas de azeite. Ou nós podemos simplesmente ficar parados de braço cruzado esperando o nosso azeite acabar e nos transformarmos em uma botija vazia e seca, inútil. Cabe a mim e cabe a você. Deus fez de nós botijas cheias de azeite, cheias de óleo, cheias de unção. Cabe a mim e a você nos colocar na posição de sermos usados por Deus. Se o profeta quiser usar a mim e a você para abençoar outras pessoas, que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Que nós sejamos assim como essa botija de azeite cheia e transbordante na vida de alguém. E outra coisa, irmãos, não adianta eu transbordar para mim mesmo. Porque se eu já estou cheio e eu transbordar, eu vou desperdiçar o azeite. Então Deus jamais vai fazer você transbordar se você não estiver abençoando alguém. Deus jamais vai te fazer transbordar se você não estiver transbordando na vida de alguém. Deus jamais vai fazer você transbordar se você não estiver transbordando no ministério de alguém, no ministério da igreja, no ministério da sua comunidade, da sua cidade. Deus jamais vai fazer você transbordar. Deus só vai fazer você transbordar quando você estiver transbordando na vida de pessoas. Quando você estiver transbordando na vida de alguém. Para que você vai transbordar para si próprio? Para cair pelo solo e secar com o sol? Por isso a Bíblia fala: não te faças negligente com o dom que Deus te deu. Você é uma botija de azeite. Você é uma botija de azeite. Se coloque na posição e Deus vai te fazer transbordar na vida de alguém. Deus vai fazer você transbordar na vida da sua família, da sua parentela, na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade. Se coloca na posição. Deus quer te usar. Não espere que o seu azeite seque e você vire uma botija inútil. Não seja uma botija inútil. Transborde na vida de alguém. Abençoa a vida de alguém hoje. Transborde o seu azeite na vida de alguém. Seja na vida de uma pessoa, seja na sua comunidade, seja na sua igreja. Transborde. Você é uma botija de azeite nas mãos de Deus. E ainda que você possa dizer: mas eu já estou seco. Ainda que você hoje esteja como um inútil, peça a Deus. Comece a ir de encontro a pessoas que Deus vai te encher novamente. Se for necessário, vá até a casa do Senhor. Se for necessário, dobre os seus joelhos e ore, peça que Deus te encha, para que você possa transbordar na vida de alguém. Amém? Que nós possamos hoje ser botijas cheias de azeite, dispostas a transbordar na vida de alguém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Que essa palavra seja viva e eficaz em meu e no seu coração. Que nós possamos ruminar essa palavra diuturnamente, para que nós não venhamos esquecer jamais que nós somos, sim, botijas cheias de azeite para transbordar na vida das pessoas. Amém? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia, nossa semana, nossa vida,
Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, a sua palavra foi ministrada nesta manhã de segunda-feira. Pai, que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações, que essa palavra seja como uma semente frutífera que venha germinar e frutificar ao seu tempo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas que irão ver esse vídeo, ouvir, meu Deus e meu Pai, essa palavra. Pai, que essa palavra venha ser eficaz, meu Pai, na vida dessas pessoas. Pai, que essa palavra não volte vazia sem antes trazer o efeito para o qual ela foi mandada. Pai, em nome de Jesus, abençoa minha casa, minha família, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, meu Pai, o meu trabalho, as minhas finanças e tudo que leva o meu nome, Senhor. E assim também eu desejo na vida dos irmãos, de todos aqueles ouvintes, meu Deus, e que vão ver esse vídeo, meu Pai. Eu abençoo cada inscrito, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, grandemente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Deus abençoe seu trabalho, suas finanças e tudo que leva o seu nome. Que onde você colocar a palma das suas mãos ou a planta dos pés seja abençoado em nome de Jesus. Que a sua casa, o seu local de trabalho, a sua empresa, a empresa na qual você trabalha, os seus patrões sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em cada coração. Um abraço do irmão José Pedro.